Fala pessoal, beleza? Mais um fechamento de mercado no ar, meu nome é Rafael. Bom, mais um dia que o Ibovespa ficou dividido entre a alta dos bancos, né, que é a porta de entrada dos investidores estrangeiros na Bolsa Brasileira, e a queda das commodities, em especial o minério de ferro, né, com ceticismo com relação ao crescimento da China. Né. Mesmo assim, o Ibovespa ainda conseguiu fechar com uma alta aí próxima de 0,5%, 0,6%. Fechando nos 108 mil pontos, né? Então voltando ali para a máxima de abril, que foi um ponto bem importante, a gente vai falar mais sobre isso. E sexta alta consecutiva, digerindo resultado da inflação dos Estados Unidos, a gente vai falar também, e a expectativa pelos resultados nessa noite, que hoje tem muita coisa, né? O principal destaque é Petrobras. Se você ir aqui no meu Instagram, pela manhã, né, vai ter um post escrito temporada de resultados 11/5. Então você vai ver todos os resultados que vão ser publicados, tá? E como eu falei, o principal foi Petrobras, e Petrobras hoje também foi destaque. Agora, uma hora antes aqui, às 4 horas, a empresa soltou um fato relevante. As ações ficaram em leilão por meia hora, né? E o que foi esse fato relevante? A empresa anunciou no meio do pregão o pagamento de dividendos de 1,89, tá? Com base nos resultados desse trimestre, bem próximo do que o mercado estava projetando, tá? E também isso não está confirmado, a gente vai ver durante o resultado, inclusive, né, o resultado sai hoje. Você vai ter um plano de recompra de ações. Tá? Então isso vai ser bem importante a gente acompanhar. E esse dividendo, ainda vamos ver se vai ser confirmado, mas o dividendo vai ficar ex dia 13 de junho. Todos os detalhes vão sair no resultado, tá? Inclusive sobre o resultado, né? Expectativa de um resultado forte. A gente viu as empresas do setor aqui, PetroRio e até lá fora, reportando bons resultados, mesmo com a queda do petróleo, né? E então o Petrobras deve entregar um bom resultado. Beleza? Bom, sobre os investidores estrangeiros, né? E aqui, cadê? Né? Itaú subindo 1%, chegando aí na 27,34. Ontem a gente fez parcial, uma parcialzinha aí de 8, 9%. Eu ainda acredito que o papel pode chegar aqui nessa região dos R$ 28. Por aqui eu pretendo zerar toda essa posição, tá? Mas os bancos, grande destaque. Itaú subindo 0,74, Santander voltando para a região dos R$ 30, tá? Bradesco ainda segue aí nessa luta nessa região dos 15,50, que é o topo intermediário aqui, né, que a gente viu aqui em novembro, em janeiro desse ano. Aqui é um ponto difícil de romper de uma vez só, tá? Lembrando também que nessa região tem a média móvel de 200. Então aqui é um ponto para pensar em, sem dúvida nenhuma, fazer uma parcial. Inclusive hoje é 1 hora da tarde, né? Eu e o Pedro, a gente está fazendo uns comentários aí de ações e opções no ao vivo, aqui ao vivo do Põe no Bolso. E hoje a gente fez uma estrutura de trava, né, de hedge, de quem está posicionado em Bradesco, tá? Então a gente fez essa estrutura, mostrou para vocês aí ao vivo como se fazer essa proteção, levando em conta essa possibilidade de queda, beleza? Bom, vamos lá. Então o banco subindo, como eu falei, porta de entrada dos investidores estrangeiros, e eles seguem comprando. Na última terça, eles aportaram 567 milhões, né, o dia que o Bovespa subiu aí 1%. No mês o fluxo ainda está negativo, mas estava em 2 bi, agora está em 1,17 bi. No ano está muito positivo, né, 10 bilhões praticamente. Boa parte desse valor foi lá em janeiro. Tá? Lá fora, mercado norte-americano, Estados Unidos fechando com uma ligeira queda. Mas você pensar assim, o saldo é bem positivo por enquanto, né? Mais um dia de inflação, saiu o PPI, que é a inflação ao produtor norte-americano, e foi não em linha porque ficou abaixo do esperado, né? Mas assim, na mesma toada do que foi a inflação ao consumidor ontem. Mostrou preços comportados pelo lado da oferta, né? Ontem, né, o CPI, lado da oferta bem comportado. E o lado da demanda bem comportado ontem, lado do consumidor. E o lado da oferta hoje do produtor também muito bem comportado. O mercado estava esperando 0,3 de inflação para abril,
mas veio 0,2. Então, Fed segue tranquilo para manter esses juros inalterados ao longo do ano. E a inflação seguindo bem comportada, quem sabe a gente não tenha uma surpresa na última reunião lá de dezembro até um corte, que é isso que pelo menos a curva de juros especifica. Tá? Mas por que mesmo com esse resultado, o S&P fechou em queda? Tem um banco, mais um problema com os bancos médios norte-americanos, tá? Dessa vez as ações do PacWest, elas derreteram, literalmente, chegaram a cair 40%, aí fecharam aí com uma queda de 20%. Depois tem informado que o banco perdeu cerca de 10% dos seus depósitos nesse começo de mês, né? Aí, mas o que isso significa? Só para a gente resumir, né, não vou explicar toda a ideia, mas esse foi o início do colapso do First Republic, né, que foi a instituição resgatada pelo JP Morgan, acho que foi no começo do mês, né? No dia 1º de maio. Tá? Então foi assim que começou a ideia quando quebrou. Então é uma preocupação importante, lembrando que o S&P está nas máximas do ano, né? Então vamos ficar de olho. Tá? Vamos ficar de olho. Qualquer problema em relação a isso pode trazer alguma precipitação a mais. E aqui, né, apesar da alta do Ibovespa, o podia até ter fechado bem melhor, né? Se não tivesse, por exemplo, a Vale caindo aí 2%, por conta de mais um desempenho fraco das commodities. O petróleo, no final das contas, caiu 1%, apesar de eu tenho que conferir essa notícia, né? Mas essa é uma notícia que o OPEP cortou a produção em abril. Se tivesse isso acontecido, eu acho que o petróleo deveria ter um desempenho melhor. Mas vamos ver. Amanhã a gente entende um pouco mais sobre isso. Mas sobre o minério, o que aconteceu? Ontem, né? Ontem à noite, não, hoje, né, na madrugada de hoje, na verdade, né, foram divulgados dados de inflação na China. E inflação ao consumidor teve o ritmo mais lento nesses últimos 2 anos, em abril. E a inflação ao produtor, que seria lá que a gente está falando da inflação norte-americana, essa registrou deflação, né, pelo lado da indústria. Então mostra, tem duas vertentes aqui, né? Você tem o governo tendo espaço para fazer estímulos, mas como a gente vinha observando, não é esse o foco do governo chinês é estímulo ao consumo, né? E mostra, né, essa deflação, que o setor está fraco, né? Não tem demanda comprando, né? Reduz o preço e aí isso gera deflação. Tá? Teve um comentário dos analistas do Citi que bem interessante, né? É o seguinte: acreditamos que a recuperação do minério de ferro é insustentável, já que não esperamos uma rápida recuperação da demanda por aço em meio a mercado imobiliário ainda fraco no país. Essa era uma tese, sazonalmente, nesses últimos 10 anos, sei lá, tirando, né, Covid, essas coisas, nesses últimos anos, né, esse trimestre é um trimestre muito bom para minério de ferro. Por quê? Época de construção na China. Mas são outros tempos, né? A China não está com a mesma necessidade de urbanização. Concordo. Isso não tem nada, não tem o que falar. Mas ainda existe uma necessidade. Né? Não digo que o minério tem que valer 130, 140. Não acho isso. Mas nos níveis atuais, a gente tem um risco retorno até que interessante. Né? Então vamos ver. Vamos ver como é que vai ser esse desempenho. E por enquanto é o que é o detrator aí do mercado brasileiro, o minério de ferro. Beleza? Então vamos falar um pouquinho aí do nosso fechamento. Vamos lá? Bom, Ibovespa, sexta alta consecutiva, voltando para a região dos 108 mil pontos, 108, 109 mil pontos, que foi a máxima aqui de abril. Tá? Então, é um ponto de resistência importante. Nós estamos numa região de FR bem esticada. Né? Nós estamos testando a média móvel de 200, que foi um ponto perdido em fevereiro, que abriu caminho para essa queda, e aqui vem sendo uma resistência importante. Mas ótimo volume na compra nesse movimento. Então, qualquer pullback mais forte, na minha opinião,
é uma nova oportunidade de compra. Tá? Então, o mercado está bem engatilhado para se fazer qualquer tipo de correção mais forte, tentar romper 108, né, tomar mais um fôlego, e quem sabe em busca aqui do 110, 112, aqui sim a gente vê um mercado um pouquinho mais esticado, né, com múltiplos, ainda múltiplos bons, mas também não está aquela coisa de graça quando chegou aqui nos 100 mil pontos, tá bom? Como eu falei, né, o grande destaque, os bancos, né, a gente passou pelos bancos, e o grande destaque do dia, Petrobras, fechando praticamente na máxima, fechando o gap lá de outubro, então isso aqui é um movimento muito importante, porque fechou o gap das eleições, né, quando o papel abriu com esse gap de baixa aqui, então tendência de alta em todos os tempos gráficos, o resultado é hoje, como eu falei, e a repercussão a gente vai entender amanhã, né? Os ADRs já vão trazer, mas eu acho que não deve ser, vai ser um resultado muito bom e não deve trazer grandes novidades, tá? Agora, se realmente for aprovado um programa de recompra, olha, vai ser surpreendente, né? Surpreendente. E realmente, se a gente for levar em conta só o fundamento da empresa, o papel tinha que estar valendo R$ 30, né? Isso aqui é muito a questão do risco estatal. Tá? Então o papel está bem bonito. Vamos ver se consegue romper esse 25,50 em busca pela faixa dos R$ 27. Do outro lado, né, a Vale aí segue acompanhando o minério de ferro. Vale no 68, 66 é minério de ferro a 195 dólares a tonelada, então está acompanhando bem. Hoje, apesar da queda de 2%, fechou quase na máxima do dia, então mostrando a força compradora que persiste nessa região, mas o saldo, né, perder esses R$ 69 aqui não foi bom. Por quê? Lembra que tinha esse sinal de reversão aqui? Então, ele foi anulado. Então, se eventualmente seguir em queda e fechar a semana abaixo dos 66,70, seria o minério de ferro ficar abaixo dos 90, abaixo dos 95, né? Caminho aberto para 64, 61, tá bom? Bom, falamos de Petro, falamos dos bancos. Hoje tem muito resultado, então dá uma olhada ali no meu Instagram. Temos, além de Petro, destaque para B3, R$ 13, aqui é um ponto bem importante de resistência, tá? Aqui, diferente de Petrobras, aqui tem uma chance gigantesca de decepcionar. Então, fique atento, fique bastante atento. Beleza? Bom, é isso. Né? Acho que são os destaques. Deixa eu ver aqui os destaques do dia, né? Camil seguindo com o movimento de queda depois do resultado ontem que foi bem fraco. E o Metal Leve, porra, fechou aí gap nesses R$ 33, renovando máxima histórica, resultado muito forte. O que foi resultado ruim no trimestre passado, nesse trimestre foi muito bom. Né? E também um resultado surpreendente, uma empresa ótima, Tupi, né? Empresa que teve um resultado bom, e a teleconferência foi excelente também, com novos projetos, né? Empresa de fato assim trazendo novas soluções e nesses níveis aqui, para quem gosta do ativo, enfim, é um ponto para no mínimo deixar no seu radar, tá? Nesses níveis aqui é um ponto bem interessante, tá certo? Então é isso. Grande abraço e até mais.